Existe um momento exato em que um empresário olha para o que construiu e não reconhece mais nada. Não é uma queda lenta, suave, previsível. É um desmoronamento, rápido, silencioso no início, ensurdecedor no fim. Ricardo Almeida passou anos erguendo cada tijolo de um negócio que saiu do nada. Mas foi no auge do sucesso que ele tomou a decisão que quase apagou tudo. Esta é uma história sobre ambição, orgulho, colapso e a coragem de recomeçar quando parece que não há mais chão. Se essa história tocar seu coração, curta e deixe um comentário. Diga também de qual cidade você está assistindo. Eu me lembro do dia exato em que percebi que ia perder tudo. Eram 4 da manhã. Eu estava sentado na cadeira do meu escritório. O mesmo escritório que eu mesmo havia decorado 3 anos antes, quando achei que tinha chegado lá. As paredes ainda tinham as fotos emolduradas das inaugurações das lojas, os jornais locais que fizeram matérias sobre a expansão da rede, uma placa gravada que minha esposa, Cláudia, tinha me dado de presente quando abrimos a 10ª unidade. Para o homem que transformou sonhos em endereços, estava escrito nela. Naquela madrugada, eu mal conseguia olhar para aquela placa. Tinha na minha frente uma pilha de papéis que meu contador, o Henrique, tinha deixado na tarde anterior com uma expressão que eu nunca vou esquecer. Ele não disse muita coisa. Só colocou a pasta sobre a mesa, cruzou os braços e ficou me olhando por alguns segundos antes de falar. Ricardo, a gente precisa conversar sério. Essa semana, não semana que vem. Eu passei a noite lendo aqueles números, e cada página que eu virava era como um soco no estômago. Mas para entender o que aconteceu naquela madrugada, eu preciso te levar de volta ao começo, porque nenhuma história de queda começa no momento da queda. Ela começa muito antes, no exato momento em que você acha que é invencível. Eu sou empresário. Mas durante muito tempo da minha vida, eu era só mais um homem tentando não afundar. Meu nome é Ricardo Almeida. Tenho 42 anos, nasci e cresci em Curitiba, filho de um torneiro mecânico que trabalhou a vida inteira na mesma fábrica e de uma costureira que fazia bainhas de calça no fundo de casa para ajudar nas contas. Eu aprendi desde cedo que dinheiro não cai do céu. Ele é arrancado com as mãos, com suor, com escolhas que às vezes doem. Quando tinha 24 anos, eu trabalhava como atendente em uma loja de materiais elétricos no centro de Curitiba. Meu patrão era um homem grosseiro, o seu Arthur, que gritava com os funcionários na frente dos clientes e nunca tinha reconhecido nada que qualquer um de nós fazia. Mas eu observava tudo. Observava o comportamento dos clientes, o que eles pediam, o que faltava, o que estava errado no atendimento, nos preços, na disposição dos produtos. Um dia, seu Arthur me chamou na sala e disse que ia me demitir porque ia reduzir o quadro. Eu saí de lá com 2 meses de salário no bolso, 27 anos na época, Cláudia grávida do nosso primeiro filho, o Mateus, e uma ideia que não me largava. Eu sabia vender, eu sabia o que os clientes queriam. E eu sabia que conseguia fazer melhor do que o seu Arthur. Com o dinheiro da rescisão, mais uma quantia que minha mãe guardava numa caderneta e me emprestou sem hesitar, eu aluguei um espaço minúsculo no centro da cidade, 12 metros quadrados. Eu mesmo pintei as paredes, montei as prateleiras, fui às distribuidoras negociar prazo com um nome que não significava nada ainda. A maioria das pessoas que me conhecia achou que eu estava cometendo um erro. Meu sogro, o Benedito, um homem de poucas palavras e menos ainda de confiança, me olhou naquele primeiro dia de inauguração e disse: "Tomara que você saiba o que está fazendo, Ricardo." Não era encorajamento, era uma advertência disfarçada de desejo, mas eu sabia. Ou pelo menos acreditava que sabia. Os primeiros anos foram uma guerra silenciosa travada todos os dias dentro daquele espaço de 12 metros quadrados. Eu abria às 7 da manhã e fechava às 8 da noite. Cuidava do caixa, fazia a reposição, atendia cada cliente pelo nome quando começou a virar rotina.
Cláudia, mesmo com o Mateus pequeno, vinha me ajudar às tardes quando conseguia. Ela embalava produtos, organizava nota fiscal, me ajudava a montar promoções no papel cartão que a gente colocava na vitrine. Não tínhamos dinheiro para anúncio. Não tínhamos conexão com pessoas importantes. Não tínhamos nada além de vontade e de um atendimento que, eu apostava, ia fazer diferença. E fez. No segundo ano, eu precisei contratar minha primeira funcionária, a Solange, uma mulher de 38 anos que tinha sido caixa de supermercado e entrou com uma seriedade que me impressionou logo na entrevista. Ela ficou comigo por mais de uma década. Até hoje, quando penso nesse período, o rosto da Solange aparece como símbolo daquele esforço coletivo que foi construindo aquilo aos poucos. No quarto ano, eu aluguei o ponto ao lado e derrubei a parede. A loja dobrou de tamanho. As vendas também. Eu comecei a trabalhar com margem melhor, a entender o que girava rápido e o que ficava encalhado, a ajustar o mix de produtos com uma inteligência que eu fui desenvolvendo na prática, sem escola nenhuma de negócios. Quando abri a segunda loja, em um bairro diferente de Curitiba, eu tinha 34 anos e a certeza de que estava no caminho certo. Meu sogro, o Benedito, foi visitar a segunda unidade no dia da inauguração. Ficou olhando para o espaço, para o movimento, para a equipe treinada e uniformizada. Não disse nada por um tempo longo. Depois me deu um aperto de mão firme. Foi o maior elogio que ele já me fez. Entre a segunda e a quinta loja, passou 3 anos. Eu estava com 37 anos, quando percebi que a rede tinha se tornado algo além de mim. Não era mais eu atendendo no balcão. Eram gerentes que eu havia treinado, processos que eu havia criado, uma cultura de atendimento que tinha virado identidade. Mateus, com 10 anos, desenhava prateleiras no papel e dizia que quando crescesse ia trabalhar na empresa do pai. Cláudia tinha voltado a trabalhar no administrativo, cuidando das finanças com o Henrique, que entrou como contador terceirizado e ficou porque era bom demais para deixar ir. A rede tinha nome, tinha reputação, tinha clientes fidelizados que indicavam para amigos, que indicavam para parentes. Eu havia construído algo real. Não com sorte, não com herança, não com conexões políticas, com trabalho, com consistência, com escolhas cuidadosas feitas uma a uma. E foi exatamente aí que o veneno começou a entrar. Porque quando você chega nesse ponto, aparecem as vozes. Vozes de consultores, de conhecidos bem-sucedidos, de artigos de revistas de negócios, de eventos de empreendedorismo, onde todo palestrante parece ter a fórmula do crescimento infinito. Você começa a ouvir palavras como escala, expansão agressiva, janela de oportunidade, primeiro mover. E essas palavras vão se instalando na sua cabeça como se fossem verdades universais. Eu conheci o Fábio em um evento de negócios em São Paulo. Ele era consultor de expansão, traje caro, discurso afiado, números na ponta da língua. Me apresentou um plano de franquias que prometia triplicar a rede em 24 meses. Me mostrou projeções, me mostrou casos de sucesso. Me mostrou um futuro onde a marca que eu havia construído em Curitiba estaria em 15 cidades diferentes. Eu ouvi aquilo e senti um incêndio no peito. Não era ganância. Eu preciso que você entenda isso. Era orgulho. Aquele orgulho genuíno de quem saiu do zero e quer provar que pode ir ainda mais longe. Eu queria que Mateus, quando crescesse, herdasse algo grande. Eu queria que Cláudia nunca mais tivesse que se preocupar com conta. Eu queria que minha mãe, que ainda vivia modestamente, me visse conquistar algo que ela jamais sonhou conquistar. E o Fábio me deu exatamente o mapa para esse lugar. O que ninguém te conta sobre crescimento acelerado é o que acontece nos bastidores. Nos primeiros meses, após eu assinar o plano de expansão, tudo parecia confirmar que eu tinha tomado a decisão certa. 2 novas lojas abertas no interior do Paraná. Uma unidade em Florianópolis, outra em Porto Alegre. O faturamento bruto saltou.
Meu nome começou a circular em matérias de negócios regionais. Uma revista me colocou numa lista de empreendedores para acompanhar. Eu me lembro de ter mostrado aquela matéria para minha mãe. Ela ficou segurando o papel com as duas mãos, lendo o texto devagar, e quando terminou tinha lágrimas nos olhos. Não disse nada. Só me abraçou com aquela força de mãe que não precisa de palavras. Eu deveria ter parado ali, mas o Fábio continuava empurrando. Havia outra janela de oportunidade, dizia ele. 2 pontos em São Paulo que estavam disponíveis. Uma operação logística centralizada que reduziria custos, no papel. Um sistema de franquias que traria capital de terceiros para financiar a expansão sem pesar tanto no meu caixa. No papel. O problema é que o papel aceita qualquer coisa. A realidade é que eu comecei a tomar decisões que não cabiam no meu caixa real. Financiei aquisições com crédito bancário, a taxas que pareciam administráveis quando o crescimento era garantido. Assumi contratos de aluguel longos em pontos valorizados. Contratei uma estrutura operacional para 10 lojas quando ainda tinha 7 funcionando. Henrique me avisou. Eu me lembro da conversa como se tivesse acontecido ontem. Era uma terça-feira à tarde. Ele entrou na sala, fechou a porta, o que já era raro nele, e colocou uma planilha na minha frente. Ricardo, o fluxo de caixa projetado para os próximos 6 meses não fecha. Não é pessimismo, é matemática. Eu olhei para os números. Depois, olhei para o Henrique. A gente vai compensar com o volume das novas lojas, eu disse. E se as novas lojas não atingirem o volume esperado no prazo esperado? Eu não respondi, porque no fundo eu sabia a resposta, só não queria ouvi-la. Henrique saiu da sala com uma expressão que misturava preocupação com algo que eu demoraria meses para identificar como tristeza. Ele sabia o que estava vindo. Eu também sabia. Só que eu havia decidido, em algum lugar dentro de mim, que o desejo era mais forte que o risco. Essa é a armadilha que ninguém te ensina. Você não fica cego pela ganância. Você fica cego pela esperança. O colapso não chegou de uma vez. Ele chegou como a maré que sobe em câmera lenta. Você vê, você sabe, mas continua achando que vai dar tempo de sair. Primeiro foram as vendas das novas lojas que ficaram abaixo da projeção. O mercado de Florianópolis era diferente do paranaense, mais competitivo, com players locais que eu havia subestimado. A loja de Porto Alegre começou bem, mas o ponto que o Fábio havia indicado como estratégico estava em uma região com trânsito pesado que afastava clientes. As 2 unidades de São Paulo mal saíram do chão. Depois vieram os fornecedores. Com o volume de compras maior, eu havia negociado prazos estendidos. Mas quando as vendas não giraram no ritmo esperado, o estoque foi ficando alto, o capital de giro foi sendo consumido, e os vencimentos foram chegando num ritmo que o faturamento não acompanhava. A primeira vez que não consegui pagar um fornecedor no prazo, o João Carlos, um homem com quem eu tinha uma relação de quase 10 anos, me ligou pessoalmente. Voz calma, sem acusação, mas o peso da decepção estava lá. Ricardo, o boleto venceu sexta. A gente pode conversar sobre isso? Aquela ligação me partiu por dentro de um jeito que eu não esperava, porque o João Carlos não era só um fornecedor. Era alguém que havia acreditado em mim quando eu não era nada, que havia me dado prazo quando eu era uma lojinha de 12 metros quadrados que ninguém conhecia. E agora eu estava do outro lado, recebendo uma ligação que eu mesmo já havia feito para outros. Eu renegociei, paguei com atraso, mas já havia um sinal vermelho piscando que eu estava tentando ignorar. O pior veio 2 meses depois, numa sexta-feira. O banco com quem eu tinha o maior financiamento me enviou uma carta formal, comunicando que, devido ao atraso de parcelas e ao deterioramento do fluxo de caixa informado, estava ativando uma cláusula de revisão contratual. Em linguagem simples, eles podiam cobrar antecipadamente parte da dívida ou aumentar as garantias exigidas. Eu li aquela carta 3 vezes, em pé, no meio do escritório, com a porta aberta.
A Solange, que passava pelo corredor, me viu e parou. Está tudo bem, seu Ricardo? Eu dobrei o papel, coloquei no bolso e sorri. Tudo bem, Solange, pode continuar. Mas não estava. E ela sabia. E eu sabia que ela sabia. Existe uma solidão específica que só quem já esteve à beira da falência entende. É a solidão de ser o único que não pode demonstrar medo. Porque você é o chefe. Porque tem 43 pessoas recebendo salário que dependem da sua estabilidade emocional tanto quanto do seu caixa. Porque quando você chega de manhã, as pessoas te olham como referência. E se elas virem o pânico nos seus olhos, o pânico vai se espalhar antes mesmo de você tomar qualquer decisão. Eu passei a dormir mal. Cláudia percebia, mas eu desconversava. Dizia que era a pressão normal do crescimento, que estava gerenciando, que logo ia estabilizar. Ela não acreditava totalmente, eu sabia. Mas ela também respeitava o espaço que eu precisava para tentar resolver sem arrastá-la para dentro do caos. Foi a Cláudia que quebrou primeiro o silêncio. Uma noite, eram quase meia-noite, eu estava com a planilha aberta no computador na sala, tentando encontrar algum número que eu pudesse mover de algum lugar para cobrir o vencimento da semana seguinte. Ela veio com 2 copos de água, colocou um do meu lado, puxou uma cadeira e sentou sem pedir licença. Me conta, ela disse. Simples assim. Eu fiquei em silêncio por um tempo longo. Depois fechei o computador. E então eu contei tudo. Falei por quase 1 hora. Falei dos números que não fechavam, das lojas que não haviam decolado, do banco, do fornecedor, das dívidas que eu havia assumido com uma confiança que agora parecia ingenuidade. Falei com vergonha, não da situação em si, mas de ter chegado nela sem ter te dado chance de participar da decisão. Ela ouviu tudo, não interrompeu uma vez. Quando eu terminei, ela ficou em silêncio por alguns segundos. Depois disse, você já resolveu coisas mais difíceis que essa. E desta vez, você não vai estar sozinho. Não foi uma frase de conselho ou de solução, foi só um braço estendido no momento em que eu estava afundando. E às vezes é exatamente isso que segura uma pessoa. Naquela noite, pela primeira vez em semanas, eu consegui dormir. Mas o alívio emocional não paga dívida, e a realidade, diferente da Cláudia, não tem paciência com sentimento. Na manhã seguinte, eu liguei para o Henrique antes das 8. Preciso de uma reunião hoje. Sem filtro, sem suavizar os números. Quero enxergar exatamente onde a gente está. Ele chegou às 9 com 2 pastas, e a expressão de quem havia se preparado para aquele momento há um tempo. Ficamos 3 horas sentados naquela mesa. Henrique foi, linha por linha, me mostrando o retrato real da situação. O que eu devia, para quem, com quais juros, em quais prazos, o que o caixa tinha, a diferença entre os dois. E quanto tempo, com as vendas no ritmo atual, eu ainda tinha antes de não conseguir pagar a folha. 4 meses, ele disse no final. Se você não tomar nenhuma decisão agora, em 4 meses, você não tem dinheiro para pagar os funcionários. 4 meses, 43 pessoas. A Solange, que tinha 2 filhas na escola. O Marcos, gerente da loja de Florianópolis, que havia se mudado com a família para lá. A equipe de São Paulo, que eu havia recrutado pessoalmente prometendo estabilidade. Eu fiquei olhando para a parede por um momento. Quais são as opções? Henrique abriu a segunda pasta. 3 caminhos. O primeiro, injeção de capital. Você busca investidor ou vende participação da empresa para cobrir as dívidas e estabilizar o caixa. O segundo, reestruturação cirúrgica. A gente fecha as unidades que não estão performando, enxuga a operação e usa o recurso liberado para fortalecer o núcleo. O terceiro, recuperação judicial. Você pede proteção legal para renegociar as dívidas de forma organizada. Mas isso tem custo de imagem e de processo que pode ser irreversível para a marca. Eu ouvi os 3 caminhos. Qual você recomenda? Ele me olhou com aquela honestidade que eu sempre admirei nele. O segundo. Mas vai doer muito, doer muito.
Aquelas duas palavras ficaram na minha cabeça enquanto ele saía, porque eu sabia o que doer muito significava. Significava olhar para o Marcos nos olhos e dizer que a loja de Florianópolis ia fechar. Significava ligar para a equipe de São Paulo e dizer que o projeto acabou. Significava desfazer em meses decisões que eu havia tomado com tanta esperança. Mas era isso ou perder tudo. Eu nunca vou esquecer aquela semana. Foram 5 dias que envelheceram algo dentro de mim de um jeito permanente. Não de forma ruim, mas de forma que te muda a percepção do que é essencial e do que é vaidade. Na segunda-feira, eu reuni os gerentes das unidades que precisavam fechar. Fiz isso pessoalmente, em reuniões individuais, porque eu não achava que aqueles homens e aquelas mulheres mereciam receber aquela notícia por telefone ou por mensagem. Cada um deles havia deixado algo para trás para estar onde estava, e eu era responsável por isso. O Marcos me ouviu em silêncio com os braços cruzados. Quando eu terminei, ele ficou olhando pela janela por um tempo longo. Minha família se mudou para cá por causa dessa loja, seu Ricardo. Eu sei, eu disse, e eu senti o peso daquilo de um jeito físico, como se ele tivesse pousado algo pesado sobre o meu peito. O senhor vai ajudar a gente a se recolocar? Sim, tenho contatos. Vou usar todos eles. Ele balançou a cabeça. Depois me estendeu a mão. Eu acreditei no senhor. Ainda acredito. Aquela frase dita por aquele homem naquele momento foi uma das coisas mais difíceis que já recebi na minha vida. Não porque era uma acusação, mas porque era genuína. Na terça, eu falei com o João Carlos, expliquei a situação de forma completa e propus um plano de pagamento parcelado que ficasse dentro do que meu caixa reestruturado conseguia comportar. Ele ouviu com atenção e aceitou sem drama. Você sempre honrou comigo antes, Ricardo. Isso conta. Na quarta, eu encontrei o Fábio. Aquela foi a conversa mais diferente de todas. Porque o Fábio não havia errado com má intenção. Ele havia errado com incompetência, que às vezes é mais prejudicial. Ele apresentou projeções que não se sustentavam, ignorou variáveis de mercado que um consultor experiente deveria ter considerado e me vendeu um sonho sem a estrutura necessária para sustentá-lo. Eu disse isso para ele com calma, sem gritar, sem xingar, só com a frieza de quem já passou pelo pior e não tem mais energia para a raiva. Ele ficou sem palavras. Eu achei que daria certo, ele disse no final. Achar não é análise, Fábio. Achar é aposta. E você me fez apostar o que não era seu para apostar. Ele saiu da sala com a cabeça baixa. Eu fiquei sozinho olhando pela janela da rua lá embaixo, o movimento da cidade, as pessoas passando sem saber que naquele andar ali em cima, um homem estava tentando recuperar o que havia levado 15 anos para construir. Na quinta, foi o dia mais difícil. Eu reuni todos os funcionários das unidades que estavam sendo encerradas. Fiz um discurso que eu havia escrito e reescrito 4 vezes, mas que, quando chegou a hora, eu descartei e falei do improviso, porque as palavras ensaiadas pareciam falsas demais para aquele momento. Eu disse a verdade, que eu havia crescido rápido demais, que eu havia cometido erros de julgamento, que eu era responsável por aquela situação, que eu ia fazer tudo o que estava ao meu alcance para ajudar cada um a se recolocar, e que o que eles haviam construído naquelas lojas era real, mesmo que as lojas não fossem continuar. Houve silêncio. Houve olhos marejados. Houve perguntas difíceis que eu respondi com a honestidade que a situação exigia. No final, uma das atendentes, uma jovem chamada Ana Paula, que havia entrado há 6 meses e era uma das mais dedicadas, me procurou quando o grupo estava se dispersando. Seu Ricardo, o senhor fez o que pôde. A gente sabia que o senhor sempre fez o que pôde. Eu precisei virar o rosto para um lado por 1 segundo. Porque aquelas palavras, ditas por aquela voz, quase me quebraram. Na sexta, eu assinei os documentos de encerramento das 4 unidades que estavam sendo fechadas. Ficavam 5 lojas, as originárias de Curitiba e a de Porto Alegre, que havia encontrado o caminho para o equilíbrio. 5 lojas, não 10,
Não 15 como o Fábio havia prometido, mas 5 lojas que eram minhas de verdade. Os meses seguintes foram os mais silenciosos da minha vida profissional. Não havia mais inaugurações, não havia mais matérias em revistas, não havia mais planos de expansão desenhados em papel com números que faziam os olhos brilhar. Havia só o trabalho cotidiano de recuperar o que ficou, de honrar cada compromisso dentro do prazo possível, de reconstruir a confiança dos fornecedores, de estabilizar uma equipe que havia sentido o tremor e ainda estava insegura. Eu voltei para o operacional. Voltei a visitar cada loja pessoalmente toda semana. Voltei a conversar com clientes, a ouvir reclamações, a prestar atenção nos pequenos detalhes que fazem um negócio funcionar. Voltei a ser o Ricardo que pintou paredes e montou prateleiras. Não porque eu havia perdido o cargo, mas porque eu havia perdido, temporariamente, a noção do que realmente importava. A Solange, que havia ficado durante todo o processo, me perguntou certa manhã, enquanto a gente organizava um estoque: "Como o senhor está de verdade?" Eu parei o que estava fazendo e pensei na resposta com honestidade. "Estou melhor do que eu esperava. E pior do que eu gostaria." Ela riu com aquele riso dela, curto e franco. É assim que a gente sabe que está sendo honesto consigo mesmo. Henrique foi monitorando os números mês a mês com um rigor que eu nunca havia permitido antes. Ou melhor, que eu nunca havia valorizado antes. Cada decisão financeira passou a ser discutida com ele antes de ser tomada. Cada proposta avaliada com cuidado. Cada oportunidade pesada não só pelo potencial de ganho, mas pelo risco que carregava. Eu aprendi da forma mais cara possível que análise de risco não é pessimismo, é responsabilidade. 6 meses após os fechamentos, as 5 lojas que ficaram estavam operando no azul. Não com folga, mas no azul. Os fornecedores haviam sido regularizados. O banco havia aceitado uma renegociação que me dava fôlego para respirar. A folha era paga no dia certo, sem atraso, sem sufoco. Era menos do que eu tinha antes, mas era sólido. E eu havia entendido finalmente a diferença entre os dois. Hoje, 2 anos depois daquela madrugada no escritório com aquela pilha de papéis, eu tenho perspectiva o suficiente para olhar para aquela época sem fugir do que ela foi. Mateus tem 12 anos agora. Às vezes ele me faz perguntas sobre o negócio com aquela curiosidade de criança que já começa a entender o mundo dos adultos. Na semana passada, ele me perguntou: "Pai, por que a empresa tem menos lojas do que antes?" Eu sentei com ele à mesa e expliquei. Não de forma técnica, não com planilhas e projeções. Expliquei da forma como eu gostaria que alguém tivesse explicado para mim antes de eu tomar as decisões que tomei. Porque eu cresci mais rápido do que deveria. E aprendi que crescer sem controle pode destruir o que você levou anos para construir. Ele ficou pensando por um momento. "Mas você não perdeu tudo, pai." "Não, porque percebi a tempo e porque tinha pessoas que ficaram do meu lado." Ele balançou a cabeça com aquela seriedade de criança que imita adulto. "Então deu certo no final." Eu sorri. "Deu, de um jeito diferente do que eu planejei, mas deu." Eu penso muito no Marcos às vezes. Consegui ajudá-lo a se recolocar em uma empresa de grande porte em Florianópolis, através de um contato que eu tinha da época dos eventos de negócios. Ele me mandou uma mensagem quando foi contratado. Simples, direta, sem drama. "Deu certo, seu Ricardo. Obrigado." 3 palavras. Mas elas carregavam o peso de tudo o que havia acontecido. Penso na Ana Paula também. Ela foi trabalhar em uma rede concorrente, progrediu, me enviou uma mensagem meses depois, dizendo que havia sido promovida a supervisora. Eu sinto algo parecido com orgulho quando me lembro disso, como se aquela jovem tivesse florescido apesar de tudo, ou talvez por causa de tudo. E penso na Cláudia, naquela noite de silêncio e de verdade na sala, com 2 copos de água e a disposição de ouvir sem julgamento. Ela não precisava ter ficado.
Ela escolheu ficar. E essa escolha foi, no fundo, a âncora que me impediu de perder não só o negócio, mas a mim mesmo. O meu sogro, o Benedito, me visitou recentemente. Veio à loja principal, andou pelo corredor devagar, como ele sempre faz. No final, parou na frente do caixa e ficou olhando para o movimento. Está mais enxuta, ele disse, sem olhar para mim. Está, eu concordei, mas está de pé. Ele virou para mim. E pela segunda vez em 15 anos, me deu um aperto de mão firme. Não precisou dizer mais nada. Se tem uma coisa que eu aprendi e que eu gostaria de poder dizer para o Ricardo de 38 anos, aquele que saiu do evento em São Paulo com os olhos brilhando e a cabeça cheia de sonhos de expansão, é essa: ambição não é errada. Ambição é o combustível que tira homem do zero. Mas ambição sem controle é como acelerar um carro numa estrada que você nunca percorreu antes, na escuridão, sem mapa, achando que a velocidade sozinha vai te levar ao destino. Crescer é necessário, mas crescer no ritmo certo, com as fundações certas, com os números certos. Isso é o que separa o empresário que dura do empresário que brilha por um momento e desaparece. Eu quase desapareci. E o que me salvou não foi uma fórmula mágica, não foi um novo consultor, não foi uma injeção de capital que apareceu do nada. O que me salvou foi a disposição de parar, de olhar para a verdade sem fugir dela, de tomar as decisões difíceis mesmo quando elas doíam, e de confiar nas pessoas que haviam estado do meu lado quando eu não era ninguém, e que continuaram do meu lado quando eu precisei voltar a ser ninguém para recomeçar. Hoje, as 5 lojas estão crescendo. Devagar, com critério, com análise, com Henrique olhando para cada número com a seriedade que eles merecem. Talvez um dia sejam 10 lojas novamente. Talvez nunca sejam. E tudo bem, porque o tamanho de um negócio não é o que mede o sucesso de um empresário. O que mede é a capacidade de olhar para o que construiu e dizer com honestidade: isso é sólido, isso é real, isso vai durar. Crescer é importante, mas crescer sem controle pode ser fatal. No mundo dos negócios, uma única decisão financeira mal calculada pode colocar em risco tudo aquilo que levou anos para ser construído. Eu aprendi isso do jeito mais difícil, e foi a lição mais valiosa da minha vida. Se essa história tocou o seu coração, deixe um comentário aqui embaixo. Às vezes, uma palavra simples pode alcançar alguém que também está precisando de esperança. E se puder, escreva também de qual cidade você está assistindo. É muito bom saber até onde essas histórias de estrada estão chegando. Obrigado por ficar até o fim. Que Deus acompanhe cada um de vocês na estrada da vida.